Olá, meu nome é Ana Paula Simões, eu sou ortopedista aqui da Santa Casa de São Paulo, faço parte do grupo de trauma do esporte, onde a gente atende atletas que não têm convênio, não têm condições dentro aqui da instituição. Eu também sou mestre, professora e instrutora, também formada aqui pela Santa Casa de São Paulo. Trabalhei na Seleção Brasileira por 10 anos e hoje eu sou diretora da Sociedade Paulista de Medicina Esportiva. E tenho muito orgulho de estar fazendo parte de todo esse meio esportivo, inclusive trabalhei nas Olimpíadas também, que tudo gira em torno do bem ao esporte e promoção da saúde. A medicina entrou na minha vida basicamente por causa do esporte. Eu fui desde pequena condicionada a fazer esportes por conta de um problema pulmonar, eu tinha bronquite e o meu médico pediatra falou para minha mãe, coloca ela na natação que ela precisa abrir os pulmões. E aí eu comecei a nadar desde pequena, sempre gostei de esporte e buscava alguma profissão que me levasse a cuidar de pessoas que praticavam esporte. E na minha família teve muita gente que influenciou na questão de magistério e questão de professor e ensinar o próximo, porque todo mundo só se formou até o primeiro colegial, o primeiro grau, ninguém tinha feito faculdade. E aí eu fiz magistério para poder aprender a lidar com as pessoas, a falar, com o intuito também de seguir meio que o que a minha família fazia, que era dar aulas. Só que eu achei que aquilo era pouco, eu achei que só dar aulas e ficar ali com as crianças precisava um pouco mais na minha vida. Eu queria ainda fazer parte dessa vida esportiva inserida na minha profissão e, paralelo a isso, sempre me mantive atleta. Então fui para campeonatos brasileiros, sul-americanos, sempre estudando e chegou no momento que eu falei, quem que cuida de atletas, né? Quem que lida com isso? E fui ver que muitos médicos cuidavam, principalmente na área da ortopedia, que são as lesões por trauma, quedas e acidentes que acontecem com as pessoas sadias que se machucam. E aí eu falei para minha mãe, olha, eu acho que eu não quero mais ser professora, eu quero cuidar das pessoas de outra forma. Eu quero cuidar dos atletas, como eu sempre fui uma atleta, eu quero fazer parte desse mundo agora do outro lado. E tem também uma coisinha, como eu nunca fui muito longe, eu sempre quis participar de mundiais, Olimpíadas, e aí como eu não consegui como atleta, eu fui tentar buscar isso como a médica dos atletas. E aí foi que eu prestei medicina, e dentre a área, eu ficava pesquisando, ver, é o cardiologista que cuida de esporte? E fui vendo que sempre caía no ortopedista. Para mim meio que foi um rio que foi me levando sempre a lesão, vai no ortopedista. E aí eu falei, olha, eu acho que vai ser ortopedia. E na ortopedia, eu não gostava muito das outras lesões, que são as doenças. Eu gostava de uma pessoa sadia que só torcia o pé. Uma pessoa sadia que, jogando bola, se machucou. Eu falava assim, olha, eu acho que vai ser alguma coisa ligada mesmo a esporte. E aí, depois disso, eu falei, na ortopedia, o que eu consigo lidar com esse atleta? Tem várias especialidades, joelho, ombro, e eu fui fazer uma que era, teoricamente, aqui em São Paulo, uma coisa que eu precisava estudar mais, que era pé e tornozelo. Então eu fiz medicina, ortopedia e fui ser especialista no pé e tornozelo. Aqui na Santa Casa, sempre foi um sonho. Aqui a Santa Casa, eu falo que meu pai sempre falava, a Santa Casa é o melhor lugar para estar. A Santa Casa é o berço da ortopedia do país. A Santa Casa é onde tudo começou, a ortopedia é aqui. E aqui é um sonho, aqui é quando você abre um livro e vê o seu professor e depois ele ali na sua frente, é como se você estivesse no mundo, assim, que você fala, nossa, ele que eu li, escreveu isso, está aqui me ensinando. E estar aqui é a realização maior de tudo, é como se você estivesse aprendendo com os melhores. E estar aqui dentro, realmente eu me senti assim, aprendendo com os melhores. Chorei muito, era muito cobrada. Eu nunca esqueço o Cardenuto, que foi o meu chefe do pé, falava assim, você tem que aprender mais anatomia, vai estudar, menina. O dia D, o que é o dia D? Da Normandia, vai estudar o que foi esse dia D. E aí eu tive que dar uma aula sobre o dia D, que eu nunca me esqueço, sobre invasões, sobre guerras. Eu falava, o que isso ele está me ensinando? E aí eu via que essa arduidade, né, essa questão faz parte do ortopedista. A gente tem que tomar decisões e a gente tem que atuar, tem que operar e tem que fazer as coisas e decidir isso de uma forma objetiva. E o ortopedista é isso. E junto com a aula, com o aprendizado, eu fui vendo que
aquela professora que está no meu sangue, da família, estava surgindo. Porque além de eu aprender ortopedia, eles sempre cobram aqui, você tem que fazer um mestrado, você tem que ter pós-graduação, vamos crescer. E aí que foi que eu fui buscar o mestrado e ser professora instrutora da instituição. A gente presta concurso, presta uma prova, passa por uma mesa, que eu acho sensacional, essa sensação de você ser arguída, você ser objetivamente conduzida a falar e saber se você sabe explicar para o próximo. E foi assim que me tornei professora da instituição. Passei por várias provas, as pessoas, os professores falando, você precisa melhorar isso, melhorar aquilo. E hoje é uma realização estar aqui. Você se formar, aprender e agora voltar como professora dessa instituição. A gente dá aula para o 3º ano de medicina esportiva, junto na matéria ortopedia. Antes era uma matéria optativa, agora oficializou no MEC que existe medicina esportiva dentro da Santa Casa de São Paulo. Nosso grande sonho é fazer uma residência em medicina esportiva aqui. Só tem 3 aqui em São Paulo que fazem a HC, a Escola Paulista, e a gente quer a Santa Casa fazendo uma residência de medicina esportiva para formar médicos que cuidam de atletas. Pessoas que estão sadias e se machucam, mas que representam o nosso país fora daqui e representam no mundo, né? E a gente fazendo parte do núcleozinho de cuidar desses atletas que se machucam. E a gente atende aqui todas as terças-feiras esses atletas, eles passam com a gente no nosso ambulatório de esporte, atletas carentes em sua maioria, né? Porque no Brasil, infelizmente, a maioria dos esportes não tem um apoio nem um patrocínio muito grande. E na quinta-feira a gente discute os casos e geralmente quarta e sexta nós operamos quem precisa. Simplesmente é um aprendizado. Hoje, por exemplo, eu atendi uma bailarina doce que não conseguia fazer a ponta e aí eu expliquei para ela que o excesso e essa questão de querer vencer e superação, ajudar a família, mexe muito com o que é comigo. Porque hoje eu que ajudo a minha família, com tudo que essa formação me deu e o que eu ganho fora daqui, porque aqui é basicamente um trabalho filantrópico. A gente ajuda e tem muito mais carga horária que a gente se doa do que a gente realmente tem meramente numa carteira assinada. A gente aqui é muito amor, então o atleta quando vem procurar a gente, ele enfrenta fila, ele enfrenta semanas, às vezes meses para passar em consulta, então ele tem uma expectativa muito grande. E eu trato eles como uma consulta particular. Sento, atendo bem, a gente faz uma mesa com os residentes, discute o caso, 1 ou 2 examinam junto comigo e a gente pede os exames, a gente consegue fazer uma fisioterapia. Nós ganhamos do Rotary um equipamento sensacional de academia dentro da fisioterapia esportiva e a gente consegue dar dignidade para esse atleta. Eu acho que acima de tudo a gente consegue mostrar que o sistema público, apesar de ter as suas deficiências, agora a gente está com uma baixa nas cirurgias, mas a parte humana nós ainda somos acho que é a essência, né, de tudo. É um campo que ainda cabe muita gente. Em São Paulo, principalmente, a gente tem saturações de várias especialidades. E o esporte hoje, ele está aberto, porque o esporte, Copa do Mundo, Olimpíadas e lesões esportivas sempre vão acontecer. Por mais que a medicina evolua para a cura do câncer, para a cura de uma doença viral, que um dia a gente espera que aconteça, você, sadio, sempre vai cair num buraco. Num chão, numa moto, numa velocidade, num surf. Essas quedas e acidentes, por mais que a medicina evolua, os acidentes sempre vão acontecer por conta de estar em pé. Então, o que eu gosto de falar pro aluno é que você sempre vai lidar com uma pessoa saudável que sofreu uma lesão e você vai retornar ele ao esporte, você vai dar qualidade de novo à vida dessa pessoa. E o esporte, eu sempre gosto de falar que é uma prescrição. Eu escrevo fazer caminhada 30 minutos por dia. É melhor do que dar um remédio. Então, quando eu falo para paciente assim, você está com colesterol alto, olha, o seu coração está com você tem que trabalhar, está acima do peso, eu escrevo fazer atividade física, eu não prescrevo remédio de primeira. Porque se essa pessoa tem força de vontade, ela retorna praticando, o colesterol vai baixar, a gordura vai baixar, os músculos vão fortalecer, o humor vai melhorar, o sono vai melhorar, a qualidade de vida, tudo melhora quando a pessoa tem endorfina no sangue, né? É feliz. E eu falo que é o ciclo do bem. Sai do sofá, para de deprimir,
dorme melhor, come melhor e vira um ciclo do bem. E eu gosto de falar isso para os alunos, porque é um lado da medicina que é só coisa boa, que está aberto, né? Eu só fui parar na seleção brasileira porque alguém viu que eu sou professora da Santa Casa. E eu fui professora da Santa Casa porque eu me formei e fiz uma base, que é o esteio de tudo, muito bem feito. Então, assim, e ter sido atleta também, o paciente se identifica muito quando ele fala e vê uma foto minha correndo, nadando, fazendo. Fala assim, você sabe, doutora, não dá para ficar sem praticar. Eu vou ficar triste, eu vou deprimir. Eu falo, então, vamos só trocar a modalidade para alguma coisa mais leve, para você não ficar triste e não engordar, porque eles choram. Você tem que ver quando um lutador de boxe chora na sua frente, que está com o braço quebrado, alguma coisa que já aconteceu aqui. Então, quando você liga essas três coisas, você fala melhor para o seu paciente por ser professora, os alunos te enxergam e te encaminham pacientes porque você é a professora deles, e você fazer parte desse mundo esportivo, eles se identificam. Então, um núcleo ajuda o outro, você manter uma base acadêmica, manter uma vida esportiva e trabalhar filantropicamente. Acho que você retorna, a lei do retorno, né? Você joga de novo o seu bem para receber também o bem. E as portas vão se abrindo. É natural, meu e-mail está com convites, vem aqui dar uma palestra, vem aqui me ajudar, ou alguém pedindo emprego, eu falo, olha, toma um telefone para você ligar e tentar por esse caminho, ó, vem aqui estudar, vamos fazer um trabalho. Quando um aluno te procura e fala assim, e agora, o que eu faço? Fala assim, ó, é esse caminho. Então, as portas vão se abrindo e as pessoas vão te procurando e você vai ajudando, e aquela mesma pessoa depois, lá na frente, te ajuda de outra forma. Eu acredito que tem que seguir sempre o coração. Eu acho que ver um vídeo não vai te convencer de nada. Você tem que ver o que o seu coração e a chama lá dentro está te levando, porque não adianta, por seu pai ter uma especialidade, você querer fazer para agradar, ou ver um vídeo e tomar uma decisão. Você tem que sentir. Então, eu acho que vale a pena você procurar, o aluno, a pessoa que está vendo esse vídeo, procurar ver em cada setor aqui dentro da Santa Casa se o coração dele bate mais forte, seja na pediatria, seja na oncologia, na anestesia, na esportiva, porque se chegar no momento e falar assim, nossa, é isso que eu quero, é ali que ele tem que procurar fazer trabalhos, estudar, acompanhar, falar assim, professor, posso ir com você numa seleção, numa Olimpíadas, numa cirurgia? A gente sempre vai dizer o caminho e orientar o caminho. Então, tem que sentir no coração dele, eu acho que acima de tudo, se é isso que ele quer. Se tiver em dúvidas, faça uma triagem e pelo menos assim, 2 ou 3 da dúvida que você tem, siga também acompanhando, porque uma hora o coração vai falar, nossa, é isso que eu quero. E se errar, volta atrás e fala assim, fui para determinada área que eu não quero falar, senão alguém pode ficar chateado. Não gostei, volta atrás, faz de novo uma especialidade e vai. A ideia é você, às vezes, até confluir. Às vezes tem ortopedista, reumatologista, às vezes tem ginecologia e obstetrícia juntos, que hoje estão se separando. De repente a pessoa pode fazer alguma especialidade que conflua com outra, ou de repente, após essa especialidade, ele acaba fazendo o esporte. Então a ideia é você sentir no seu coração que você gosta. E outra, você também tem que servir de exemplo, né? Eu acho que ser médico do esporte não adianta você fazer tudo de errado e depois falar assim, faça esporte, caminhe e você não faz. Eu acho que você tem que ser um exemplo disso. Então, quem gosta mesmo de atividade física e vai proclamar isso e passar isso adiante, tem que fazer, para sentir os benefícios e você comprovar para o seu paciente o bem que faz, né? Ser médico do esporte. E o mundo tá aí, tem tudo. É cíclico. A cada grupo esportivo, por exemplo, os estagiários que passam com a gente passavam em grandes times aqui em São Paulo. Por exemplo, eles faziam estágio no Corinthians, faziam estágio no São Paulo. Lá dentro, o médico, ele também é um ciclo. Ele vai fazer um período, depois ele vai trocar, vai para outro, vai para a categoria de base. Dentro de um clube, tem várias modalidades esportivas. Então, o mercado é muito amplo. A gente tem uma parceria com a Federação Brasileira de Rugby, que não tinha médico até semana passada. Então a gente conseguiu para os residentes daqui estágio, talvez um vai ficar lá depois. Então a natação, todos os esportes do país, esgrima, estava sem médico. O campo é aberto. A medicina esportiva ainda tem muito espaço para cada um de vocês que estão vendo esse vídeo, se quiser participar. Existe uma coisa importante para falar que quem quer seguir essa parte de medicina esportiva, que é uma pressão social, uma pressão da mídia
e uma própria pressão financeira do patrocinador. Então, quem quer mexer e atuar nessa área de medicina esportiva tem que estudar bastante, porque existem acidentes e lesões graves que o mundo pode estar vendo você sendo televisionado. Então, algumas mortes súbitas e acidentes graves que acontecem no esporte, se você não está preparado para aquilo, você pode, infelizmente, cair numa desgraça ou se dar mal por algum aspecto por falta de conhecimento. Então, o médico do esporte, ele tem que saber fazer uma avaliação pré-participação para saber se aquele atleta é capaz de estar ali no campo. Ele também tem que saber atuar no campo. Se um atleta faz uma fratura ou uma luxação, como aconteceu no futebol americano semana passada, o tornozelo do atleta saiu do lugar e você não sabe colocar, não tem por que estar ali. Então, o médico do esporte, não adianta falar que não precisa estudar muito. Pelo contrário, você tem que estudar porque você tem uma pressão que ninguém ensina na medicina. É a pressão social, da mídia e principalmente dos patrocinadores. Poxa, quando esse atleta vai voltar? Então eu fiquei 10 anos na seleção brasileira, era assim, doutor, e aí, a nossa atleta não vai voltar? E a atleta falou assim, não, doutora, eu preciso sustentar minha família, não me tira da seleção. É uma pressão muito grande que isso a medicina não ensina, você aprende com o tempo sendo médico do esporte. E nas outras áreas, existem outras questões que o paciente às vezes quer ficar afastado, o paciente não quer. O esporte é o contrário, ele quer voltar a qualquer custo. Ele quer voltar porque ele sustenta a família, ele tem o patrocinador, ele tem a mídia, ele tem o... Então é um outro tipo de pressão, mas que você tem que estar preparado também para isso. A faculdade, a princípio, principalmente aqui a nossa Santa Casa, está começando agora a medicina esportiva. A gente tem uma matéria, era optativa, começou a efetivar há 2 anos como matéria oficial e a gente dá uma aula de como atender um atleta. Quais as diferenças de um atleta para você que está com uma torção, uma lesão? O atleta ele quer voltar mais rápido, então você tem que trabalhar o retorno precoce, mas sem prejudicar a cicatrização. Agora, essa pressão você aprende com o dia a dia, porque depende de onde você vai trabalhar. Trabalhar numa seleção brasileira é uma pressão nacional. Ir para o Mundial, eu fui para alguns mundiais com a seleção, é simplesmente você se justificar o tempo todo, cuidar de uma seleção como se fosse a mãe, né, o patriarca, porque o médico, na minha concepção, é o cuidador. Então, enquanto o preparador físico, o técnico ia fazendo as outras coisas, a gente tinha que ver a saúde de cada um ali, a gente não tinha passeio. A gente conhece o mundo em hotel e estádio, não às vezes tem um glamour das pessoas verem que médico do esporte viaja muito e tem isso, mas é uma questão também muito importante falar que não tem essa preparação que a gente fica achando que é só passeios e viagens internacionais. A gente tem que cuidar, porque senão é você que vai ser o responsável por tudo. E é a vida que vai ensinando isso, a lidar com essas situações. Tem que ser muito forte para a pressão, quando você vai dar uma entrevista, quando um atleta vai voltar, você tem que falar um pouco meio termo, porque se você exagerar, eles vão falar, poxa, tudo isso, e se você voltar precoce, eles vão falar assim, nossa doutora, mas o que aconteceu? Agora ele se machucou de novo. Então você tem que ser bem ponderado para tudo que fala. Isso quem vai te dando é a vida de experiência, não tem numa formação quem te ensine. O Brasil, infelizmente, não tem preparo psicológico para a maioria dos esportes. A gente tem, em algumas modalidades, atendimento psicológico, mas na verdade quem faz é o médico. A gente que tem que cuidar do atleta e falar, olha, calma, respira, você tem jogo para isso, vamos concentrar na prova, esquece um pouco problemas pessoais, saudades. O brasileiro é muito emotivo e talvez isso é uma das coisas que atrapalham a gente nas competições. E o médico é a única pessoa ali da área da saúde naquele momento. Muitas vezes o atleta não tem contato com a família. E o médico tem que trabalhar muito isso, principalmente o seu lado pessoal. Tanto é que, pessoalmente, depois que eu casei e tive filhos, eu decidi não ir mais viajar, porque eu pensava nos meus filhos e na minha família. Como que uma médica está com a cabeça em casa e se dedicando à seleção, né? Então, é um momento da vida que cada um tem que ir e estar, mas com a cabeça focada naquilo, para poder você transmitir segurança para o atleta. Imagina você ali na final do campeonato mundial, numas Olimpíadas, e o médico está mais nervoso que o atleta. Ou querer ficar tirando foto. Hoje, com as redes sociais, você ficar mais preocupado com outras coisas e não com o bem-estar do atleta. Então, tem muita coisa hoje que a gente não aprende, você tem que lidar
com a vida, e você só permanece se você tem competência. A medicina esportiva está crescendo no país e nós temos virado referência para muitos centros em outros países. A Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, eu sou diretora da Sociedade Paulista, vice-presidente, a gente briga muito para o médico do esporte focar na saúde. Hoje em dia tem muita gente querendo resultado rápido, então eles tomam hormônios, drogas, quer emagrecer ou inchar muito rápido, e tem muito médico, infelizmente, prescrevendo drogas ilícitas para poder ter resultado rápido. Então, se eu pudesse assim resumir tudo isso, o amor ao esporte, ser honesto com você mesmo e trabalhar para a vida e saúde do paciente e do próprio atleta, porque não adianta você querer burlar um sistema, porque existe o doping. A UADA hoje, você trabalhando como medicina esportiva, você é pego se você der doping para o atleta. Ah, mas eu só cuido pessoalmente no meu consultório de pessoas normais que querem se dar bem. Tá errado. O médico do esporte também tem que ter a honestidade, a hombridade de preservar e dar saúde para o seu paciente. Hoje a medicina, em alguns lugares, infelizmente, está se vendendo, principalmente como médico do esporte, pessoas que prescrevem hormônio. E aí as consequências são terríveis, câncer de pulmão, câncer de fígado, a mulher fica com aquela voz de testosterona masculinizada, os homens com efeitos colaterais terríveis, porque fazem uma medicina esportiva querendo burlar e passar por cima da natureza. E isso não é legal. Aqui dentro da Santa Casa a gente ensina a medicina esportiva honesta, a medicina esportiva humana, e se você quiser ser um campeão, vai ser pela sua dignidade, não burlando o sistema. Isso é uma das coisas que é importante falar, que muita gente busca e quer tentar falar para você, poxa, doutora, mas não tem alguma coisinha que você pode me dar para melhorar, para performance? E a gente tem que falar, não, você tem suplementos e coisas autorizadas pela UADA, como uma cafeína, como uma creatinina, proteínas que você pode tomar, mas coisas ilícitas a gente não ensina aqui. Bom, a mensagem final é fazer sempre o que você gosta, é fazer o que você se sente feliz, procurar uma profissão que te dê um sorriso no fim do dia e falar assim, olha, valeu a pena ter cursado 6 anos de medicina, 3 anos de especialização, mais 2 ou 3 de pós-graduação. A gente fala mais de 10 anos felizes que você hoje colhe os frutos. A gente sempre pensa, nossa, mas são tantos anos? Sim, e não para, nunca para. A medicina esportiva ou qualquer outra especialidade, se você parar, você fica no tempo e depois você vai ser esquecido ou tratar como você aprendeu. E a medicina ela vai evoluindo e você tem que evoluir junto. O atleta, as pessoas sempre vão querer mais, sempre se superar. E você tem que fazer parte disso, se atualizar, estudar sempre e, acima de tudo, estar feliz com o que você faz. Chegar em casa falando, olha, hoje eu cumpri o que eu vim fazer aqui na Terra. Fiz uma coisa boa, ajudei uma pessoa, fui lá na Santa Casa e fiz alguma coisa do bem no consultório, numa cirurgia, numa seleção, e deitar com uma paz, né? Com você se sentindo bem com todo esse trajeto que você está aqui na Terra para poder ajudar alguém. A medicina é uma honra. Você tem que honrar o dom que Deus te deu de ajudar o próximo e se sentir bem com isso também. Estar feliz e ajudar sempre o próximo.